torno a dizer, eu acho que a torcida do Flamengo exige demais do Vitinho, demais dele. Eu acho ele muito bom jogador. Torno a dizer, adoraria que ele jogasse no meu time. Até porque lá tem o Arthur Gomes, hein, William? Meu Deus, é que você adora, né? Você acredita bastante ainda. Você falou pra mim que era o novo Newton Batata, lembra que você falou pra mim? Ah, sim, claro. Eu acredito demais no potencial dele. Mas você desacredita, vou fazer o quê, né? Os meninos, daqui a pouco, estamos em meninos da vila, hein? Que loucura. A coisa foi lá pra trás. Se deixar o Sormani vai, viu? Ele vai desatando esse nó, a coisa vai, viu, Calçado? Na transmissão do jogo do Santos outro dia, na transmissão do jogo do Santos na Libertadores, o João Guilherme falou do Fantástico Show da Vila, lembra? Que é uma espécie de corruptela que foi criada em cima do Fantástico Show da Vida. Eu não sei nem se o bordão do Fantástico ainda é esse hoje em dia, que eu assisti, hoje não assisto mais, né? Então, na época, né, o Fantástico sempre teve uma grande audiência, né? Então era o Fantástico Show da Vida. E o Santos tinha a molecadinha, né? Do Juari, João Paulo, Pita, Nilton Batata, Claudinho, Toninho Vieira, tinha uma molecadinha lá, então era fantástico. O Show da Vila. E se eu não estou enganado, quem criou isso foi o Oswaldo Maciel, locutor da Transamérica, grande amigo nosso. Agora, o Calçade, olhando aí um quarteto, nós falamos de Vitinho, né? A gente pode falar de René, que também jogou, a gente pode falar de Michael, eu esqueci um que eu anotei aqui, e o Léo Pereira, claro que a gente falou dele. São os quatro do elenco principal que atuaram ontem. Dos 6, né, 4 aí desse elenco principal atuaram ontem, que tem dúvidas aí do torcedor. Olhando esse Flamengo, Calçade, e de novo, né, você falou, é cruel esse período para o jornalista, né, porque tem que ficar pensando em uma série de coisas e tá tudo no começo. Ou sei lá se é começo, Calçade, porque a gente mal terminou um campeonato, já emendou outro, né? Mas desses 4 aí, quem você acha que pode ter mais espaço nesse Flamengo? Pode pintar mais brecha assim e que pode entregar mais? A maior dificuldade para mim é do Michael, pelo estilo de jogo e pela pouca evolução para alcançar uma outra forma de jogar. Aí precisaria um trabalho com muito tempo, muito cuidadoso do Rogério Ceni para tentar levar o jogador que atuou no Goiás bem, né, mas assim, puxando o contra-ataque. Nem sempre o Flamengo vai jogar dessa forma. O que acontece? Acabou transformando o Michael num jogador de momentos especiais da partida, que é quando ele entra para uma determinada função. Agora o Flamengo vai ter um espaço enorme para jogar, aí entra a velocidade para puxar. Mas eu entendo que você tem que ser um jogador para todos os momentos de uma equipe. Aí depende como joga a equipe e como é o teu futebol. Então ele, para mim, tem a maior dificuldade. O Vitinho é aquele, acho que está mais perto, mas é difícil jogar hoje, até pela forma como o Rogério Ceni terminou o campeonato. O Ilharão era zagueiro, tinha Diego, Gerson, o brasileiro ele jogou assim. Então o campeonato mais difícil que ele teria pela frente, tirando a Libertadores da América, ele foi com um meio de campo que joga é mais leve do ponto de vista da marcação. Então, você imaginar que nesse clima aí que ele estabeleceu para o Flamengo, encaixar o Vitinho com esses jogadores, tendo ainda o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, tem que sair alguém vai ter que sair. E eu acho muito difícil, hoje eu não tiraria nenhum dos 4 lá da frente. Agora, o Vitinho, eu vejo que é um jogador, cada jogador tem uma... não é jogador, é pessoa, né? Cada ser humano, mas a gente está falando de futebol. Isso é estudado dentro do futebol. Cada um tem uma forma de reagir. Tem treinador que se der publicamente no jogo uma bronca no jogador, acabar com ele, pô, fulano, o cara desaparece. Tem jogadores que só funcionam à base da gritaria. Porque cada um, o Felipão sabia usar isso muito bem, quando a Regina Brandão conhecia os elencos que ele trabalhava, ela fez isso no Palmeiras e fez isso na Seleção Brasileira em 2002 para ele. Então ela traçou o perfil psicológico de cada um e disse, Felipão, com esse aqui você vai até aqui, com esse outro aqui é diferente. Lembra o Júnior, lateral esquerdo? Juninho! Felipão, Juninho, era outra pegada, era o jeito que ele conseguia trabalhar. O outro Júnior, né? O outro, não, o Juninho, pequenininho. Não, o capacete você fala, pô, joga a bola aí, pô, vamos jogar. O Júnior, pô, fenômeno. Agora, cada um
Não tinha mistério, né, Sormani? Professor, para jogar do quê? Você joga aí, do lado esquerdo é seu. Então, cada um tem uma forma. Onde eu quero chegar, que eu sinto que o Vitinho é um cara especial. É um cara que precisa do treinador, eu acho que o Rogério consegue isso, de entender, chamar, conversar, dar toda a confiança. Esse momento é especial, não tem torcedor para vaiar, não tem torcedor para pegar no pé, é só ele ficar longe de rede social, porque senão ele vai ter um tormento na vida dele. Então é a hora de trazer o jogador confiando no treinador, cara, que sabendo que ele vai ter oportunidades, quando ele entra em campo, ele entra com uma confiança, e confiança é tudo. E eu senti que em outros momentos o Vitinho não teve isso. Então, ele é diferente de outros caras, ele é diferente. Então ele precisa disso. Agora, o Flamengo precisa de todos, tá? Todos. O Flamengo é time para disputar, para ganhar o Carioca, para estar disputando o Brasileiro e ganhar, está disputando o Libertadores e ganhar, está disputando a Copa do Brasil e ganhar. O Flamengo tem time para ganhar qualquer competição. Agora, o equilíbrio entre essas competições que é a mágica nessa temporada maluca. Por isso tem que ter mais jogadores. Mas o Flamengo também, o William, Sormani e Gláucia, tá maneirando, porque sabe que vai ser uma temporada difícil, ó. Não tá chovendo grana na horta de ninguém. Ô Sormani, queria insistir contigo nesse assunto do Michael, que ele tem tido oportunidade nesse Campeonato Carioca como titular, mas você acha que ele está sentindo ainda uma certa pressão até de ter que se provar aquele jogador que chegou lá atrás ao Flamengo e que tem condição de permanecer nesse elenco, por isso que não tem conseguido render ou até aparecer aí nos jogos? Então, Gláucia, ao contrário do Vitinho, que eu aprecio o futebol dele, eu nunca vi nada no Michael. Nunca vi nada. Isso é, claro, é uma maneira de falar. É um bom jogador regular. Sempre foi. E me estranhou ele ter sido eleito, a revelação daquele campeonato, sendo um ano mais velho, em 2019, do que o Soteldo, que para mim jogou muito mais do que ele. Acho que não elegeram o Soteldo, porque o Soteldo era venezuelano, não sei. E nessa época, em 2019, ainda estava lá na Fox, né? Ainda estamos na Fox também, né? E o Theo José, que hoje é narrador do SBT, é torcedor do Goiás, é de Goiânia e acompanha de perto. Eu dizia para ele sempre: Theo, esse Michael é uma enganação. Não, o Sormani é bom jogador, não sei. Falei, a mim não engana. A mim não engana. Eu não vi todos os jogos do Michael em 2019. Não vi. Mas os que eu vi, pouquíssimos me impressionaram. Acho que o Flamengo fez um mau negócio, pagou muito caro para um jogador que, tudo bem, vamos dar a ele o benefício da dúvida. Ninguém sabia se de fato ia deslanchar um time grande. Não deslanchou. E acho muito pouco provável que ele venha deslanchar. Não acho que ele tenha estofo para jogar no Flamengo. Não acho. Entendeu? Não acho. Então eu acho que o problema do Michael é problema de bola. Falta bola para ele jogar em cima do Flamengo. Pode ser que ele volte para o Goiás, que ele vá para qualquer outro time e jogue bem, mas em time do nível do Flamengo, eu acho que o futebol dele não casa. Pois não, Calçado? E Sormani, aí é o estilo, né? Por exemplo, você pegar um jogador assim de velocidade e que ele tem sempre o campo para progredir. E ele era o jogador de praticamente 99% das bolas do Goiás, né? Onde tivesse a bola, onde ela fosse recuperada, você virava o jogo na esquerda, que tinha um foguete ali, mandando ver. Um Flamengo que joga, o Flamengo do Rogério, ele é um Flamengo que ele vai se instalando, ele toma conta do campo do adversário, ele empurra o adversário para o fundo e ele trama. E ele toca a bola, mas ele precisa também de jogo rápido. Mas ele precisa de um time extremamente técnico para, no espaço curto, tabelar e jogar. E essa é a dificuldade do Michael. Com um campo enorme, é uma velocidade. Com o campo mais curto, de fazer parte desse time que tem uma ideia diferente de jogo, que era completamente diferente do Goiás. Então, eu estou com você. Assim, são contextos, né, muito diferentes. Muito diferentes do que o Flamengo propõe para ele como futebol e como era o Goiás. Você vê uma coisa, como falta futebol ao Michael? O Bruno Henrique é um jogador com essa característica também. Tapa na bola e vai atrás dela. Ninguém pega o Bruno Henrique. Ele parece um Usain Bolt. Mas ele também tem outros recursos. Ele também tem um passe, uma deslocação.
deslocamento, perdão, ele abre espaço, ele tem uma inteligência de futebol que o Michael não tem. Embora tenha uma característica muito semelhante, mas ele sabe ler o jogo de uma maneira que o Michael não sabe. Não sabe. Então, basicamente, a gente está falando, concordando nisso tudo. É uma pena, porque é um jogador que passou por dificuldades, né, na vida. A história dele é uma história que nos comove. Teve problemas com drogas, se eu não estou enganado. E foi lá, batalhou, venceu e é um exemplo para todo mundo. Mas eu não estou analisando isso aí. Eu nem posso me deixar envolver por isso para fazer uma análise dele. Eu não estaria sendo honesto nem comigo e nem com quem está nos ouvindo nesse momento. Eu estou analisando o jogador. Se nós vamos discutir agora a questão da vida dele, aí já muda tudo de figura. É um exemplo. É admirável tudo que aconteceu com o Michael. E a gente torce para que ele continue dando certo. Agora, que sirva de alerta para ele. Gente, Michael, você está no Flamengo, velho. O que você fez foi super legal. Abriu mão de férias. Está trabalhando pesado, quero jogar, quero mostrar para o professor Ceni que eu sou bom. Isso já é um negócio muito louvável. A gente tem que aplaudir você por isso. Porque tem muito cara preguiçoso e chega às férias, ele vai para as férias e vai para cassino. Você não, você fez diferente. Você continuou trabalhando, porque você está procurando seu espaço. Parabéns pela sua resiliência. Parabéns. Agora, conversa mais com o Rogério, assista mais jogos, tente melhorar o entendimento seu do futebol. Você só tem a ganhar com isso. Uma peça importante para o Flamengo, que seria importante para o Flamengo, né, Gláucia? Já não vai rolar. Flamengo e Rafinha, não teremos uma reedição do casamento. Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isso causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como esse, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra. Então aí, Gláucia, é a posição do Flamengo, dizendo que não rolou por uma questão absolutamente financeira. E o que diz o Rafinha, hein, Gláucia? Aí, William, em sua rede social, o Rafinha disse o seguinte: eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido. E ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro, a questão financeira não foi o motivo. Disse o Rafinha em sua publicação no Instagram. Eu gostei que a turma trouxe aí o tem caroço no angu. Usamos muito essa expressão no interior. Sormani, você que conhece bem também o interior do estado de São Paulo, ilustra essa situação. O Flamengo vem, fala em condição financeira, que era um desejo, e aí o Rafinha rebate. Diz que não foi nada disso, deixa no ar alguma coisa externa aí nesta negociação. A gente discutiu muito essa questão lá no BB Debate, né, William? E a minha opinião segue sendo a mesma. Quem criou essa situação foi o Rafinha. Quem criou foi o Rafinha. Agora ele está frustrado porque ele não conseguiu voltar a chupar o pirulito. Ele fez birra, pegou o pirulito e jogou no chão. E a mãe falou para ele: agora não é hora de chupar o pirulito, agora é hora de almoçar. Deixa o pirulito de lado e vamos almoçar. Ah, é? Eu vou embora então. Ele pegou e foi embora. Aí ele falou assim: agora eu vou voltar. Cadê o pirulito? O pirulito não está mais à sua disposição. Não está mais à sua. Nós temos hoje o Mateuzinho, que eu acho que o Rogério também tem que olhar bastante para ele. É muito bom jogador. Acho que é a melhor alternativa para essa lateral direita, no caso de não poder jogar o Isla, e não essa improvisação do João Lucas, como ele faz às vezes. Mas enfim, ele criou essa situação, Glaucio. Ele foi embora. Não tinha motivo nenhum de trocar o Flamengo pelo Olympiacos, zero. Se ele tivesse trocado na época o Flamengo por um time como, sei lá, vou voltar para o Bayern. Ou, pera um pouquinho, o Barcelona nunca se arrumou depois da saída do Daniel Alves. Fui convidado, vou jogar, quero jogar ao lado do Messi. Ó, o PSG, eu quero jogar ao lado do Neymar também, me convidou, vou. Mas ele trocar o Flamengo pelo Olympiacos naquele momento, não fazia o menor sentido. Então ele criou esse problema. Agora, compadre, não tem jeito. Você é um jogador que custa caro pelo seu passado, pela sua história no futebol,
E não dá para o Flamengo pagar hoje o que você gostaria. E não vem esse papo furado de que, não sei o quê. Foi isso mesmo. Grana. Pegou na grana. O Isla tem mais 2 anos de contrato com o Flamengo. O que você vai fazer com o Isla? Você podia falar pro Rafinha. Rafinha, fala o seguinte, arruma um time pro Isla. Se você arrumar um time pro Isla, a gente acerta com você. Pagando para você o que ele ganha. Fazemos um contrato de 2 anos, tá bom? Professor, mas aí ele vai falar, presida, ele vai falar pro Landim, presida, mas aí, como é que eu vou arrumar time pro Isla? Pois é, então, e como é que você quer que eu te contrate? Não tem o que fazer. Então, velho, é uma pena, mas foi o Rafinha que criou essa situação. Qualquer forma, né, Calçade? Eu acho que o Rafinha, até imagino que ele vá se posicionar, mas ele vai precisar falar o que aconteceu, né? Porque ele deixou uma interrogação muito grande aí no ar, a gente pode pensar 1000 coisas, de ter alguma rusga, algum problema da saída dele com alguém da diretoria ou parte da diretoria, não seria uma pessoa que faria tanta diferença, mas uma parte da diretoria, enfim, alguma coisa aconteceu nessa negociação e ele deixou aí no ar. Agora, seria interessante, já que ele está falando que o problema não foi dinheiro, ele dizer qual foi o problema, hein, Calçade? Porque fica no ar, assim, claro que tem problemas, né? O problema da grana, sim, todo clube tem hoje, até o Flamengo. Claro que existem níveis de problemas. Você tem uma questão do marketing, da exposição das marcas, do clube. Então hoje o futebol não é capaz de atrair, é dificuldade, grandes marcas. Por quê? Porque não é um produto que está expondo o tempo todo. Talvez o futebol agora vai estar parando. Então, e com essa pandemia maluca, só piorando, o que vai acontecer? Então, se eu sou do departamento de marketing de uma empresa, se eu colocar dinheiro no futebol, eu vou ter retorno? Se o futebol parar, não vou ter. Então fica difícil. Então também gera um probleminha aí. Então, se o Flamengo quiser defender a questão da grana, dos recursos, você consegue entender. Você também sabe que tem um lateral direito, como citou o Sormani, contratado, que é o Isla. O Isla foi contratado em função da saída do Rafinha. E ele tem contrato mais longo. Então você ficaria com aquele que veio para ser o titular como reserva e entra o Rafinha vem, tem garantia da titularidade, ou você gasta uma baita grana para ter um reserva de luxo, né? Como é que funciona isso? O Flamengo pode pensar na decisão técnica também, é uma decisão técnica, uma gestão técnica de elenco e envolve dinheiro também, investimento. Esse é um ponto. E tem o outro, como citou o Sormani, que é a saída do jogador, né? Você está no Flamengo, campeão da Libertadores, com uma perspectiva de ganhar outros títulos. O jogador pediu para sair, foi lá para a Grécia, jogou 22 partidas em 5 meses e tchau. Aí você não pode voltar, achar que sua vaga está aberta, te esperando, e o salário também, ou até mais, não sei, ou perto daquilo que ganhava antes. O mundo, o futebol que ele deixou foi um, o futebol que para o qual ele voltou é outro, completamente diferente. Quem tem contrato renovado, segue. Quem não tem, talvez tenha que negociar de outro jeito. Então, cara, tem vários pontos, vários pilares que sustentam essa decisão. Ele deixou o clube lá anteriormente, isso não agradou toda a diretoria. Questão financeira pesa um pouquinho, questão também de grana que deixou de entrar em todos os clubes. Então, o Flamengo resolveu o pacote, né, em função de tudo isso, falar, não dá. Tem o Isla e continua jogando o Isla. E dá para desenvolver outros jogadores, né? O Flamengo não pode esquecer a sua base, que é boa, e só passar a contratar jogadores. Eu acho que também o Flamengo pode trazer assim, gente mais nova para ser reserva. Olha, não tem time melhor hoje para você fazer a transição da base do que o Flamengo, porque é um time que funciona, que dá certo, que é campeão. O problema é fazer em time que está sufocado, e o menino tem que resolver o problema que os marmanjos não resolveram. Então, sabe, mas ele poderia dizer, né? Porque afinal de contas ele jogou no ventilador. Calçade, você tocou num ponto aí legal, que tem sido até uma discussão bem recorrente, pelo menos no nosso Sport Center ao longo das últimas semanas, essa questão de como equilibrar as pontas, né? Que o Flamengo, esses meninos que estão subindo também para compor o elenco, o Rogério Ceni conhecendo muitos deles nesse campeonato carioca,
mas também para pagar um pouco dessa conta dos maiores jogadores, de altos salários, enfim. Muita gente questionou o negócio com o Red Bull Bragantino do Natan, que ele poderia até render um pouco mais do que o valor que foi vendido, mas também tem esse outro lado, né? O Flamengo, como você falou, assim como todos os clubes, também deixou de receber muito dinheiro. Então esses meninos acabam também entrando um pouco para equilibrar as contas, né? Esse é outro lado, né, Glaucia? Que você tem aquele, né, dos meninos que você vai usar para colocar no time e aqueles que também você vai ter que vender. Vão existir aí boas ofertas e o contexto, quando você tem um time ajustado, o Flamengo se ajustou com o Rogério, ainda tem muito para evoluir, em nenhum momento alcançou um nível, não vou falar o rendimento parecido, forma de jogar, mas eu estou falando que é possível jogar um futebol muito mais gostoso de assistir, eficaz do que aquele que trouxe o título brasileiro para o Flamengo. Mas esse time facilita a inclusão de jogadores novos. E isso, quando você está num time assim, é mais fácil vender do que vender no meio de um grande problema. E o Flamengo vai vender, vai fazer negócios. O Flamengo, em nenhum momento, deixou de ser um time de negócios. Quando ele vende os jogadores, desde que seja um bom negócio. Porque o Flamengo tem uma vantagem em relação aos demais. Ele pode resistir às ofertas. Ele fala, olha, esse valor não está bom para mim, muito obrigado, até logo. Outros clubes aceitam qualquer oferta, a oferta que chegar, porque o comprador analisa muito bem a condição de cada clube que está vendendo. Então, quando um clube vem de fora, assim, se vier amanhã contratar um jogador do São Paulo, do Corinthians, ele vai falar assim, onde está o Vasco, porque a situação do Vasco é horrorosa. Vamos ficar com o Fluminense. Ele sabe que esses clubes precisam de caixa urgentemente. Eles não têm fluxo de caixa para pagar as dívidas de curto prazo. Então, vem a oferta, é muito mais fácil negociar, extrair o jogador pagando pouco. No Flamengo é mais difícil. O Flamengo faz bons